Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Graça e paz, eu espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham curtido os vídeos anteriores, sabe? Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, dar o teu feedback, dar o teu ok se gostou, se não gostou, comenta lá, que isso é muito importante para a gente ter noção do que a gente está fazendo, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as crônicas da igreja, Amós, Notre Dame e Moçambique. Fica ligado que a gente já volta. Fala, gente, Bruno Rego aqui e a gente vai tratar um pouco sobre as crônicas da igreja, né? Parece até familiar, as crônicas da igreja, Amós, Notre Dame e Moçambique. O que a gente pode falar sobre isso? A gente sabe que isso está muito ainda fresquinho na nossa memória sobre o que aconteceu, né? O incêndio na torre de Notre Dame. Foi realmente uma catástrofe a nível assim de perda de história, de todo um legado de mais ou menos 1000 anos. Agora, teve muito mais enfoque do que o que aconteceu em Moçambique, o ciclone em Moçambique. E aí eu te pergunto, por que a gente se choca tanto com o que aconteceu em Notre Dame e não se chocou tanto com o que aconteceu em Moçambique? E o que aconteceu em vários outros países aí de baixa renda. Aí eu quero te colocar para você ler junto comigo Amós 5:23. Abre lá comigo. Olha só. Desde do 21 ele fala assim: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas violas, das tuas liras. É muito interessante esse contexto de Amós. É um contexto, Amós, ele era um pastor, um agricultor. Amós, ele era de Tecoa. Então era um cara que ele não tinha como profissão, ele não era um profeta em si, mas ele foi chamado para isso. E aí ele vive uma realidade. Ele era da mesma época de Oséias, Miqueias, Jonas, Isaías, só para você ter uma noção. E aí ele é confrontado a falar para um povo que vivia da seguinte forma. Israel naquela época vivia numa abastança só. Estavam muito bem, era o reino de Jeroboão II, mas Israel não tolerava a sinceridade. Porque a sinceridade, quando tinha algum problema nos tribunais, a sinceridade, ela impedia o crescimento da corrupção, que era muito grande. E o povo não conseguia entender que era corrupto. Porque eles diziam, mas nós estamos tão bem, nenhum povo quer nos atacar. Como é que Deus está sendo contra nós? Será que isso é tão diferente da nossa realidade? Será que isso dentro da igreja está tão diferente? Se você for observar comigo, a igreja hoje, enquanto pensa em eventos, pintura da fachada, da parte interna, festas, existem lares sendo destruídos, jovens se afastando, existe problemas dentro da igreja e a gente está preocupado com o quê? Amós 5:23, quando ele fala o estrépito,
você vai logo pensar, ou quem já ouviu falar sobre esse texto, sobre barulho. Quando Deus diz assim, afasta o barulho dos teus cânticos. Mas não é só isso que Deus está querendo dizer. A palavra, esse verbo do hebraico, ele tem várias formas. E a forma que se encaixa com esse texto é amon. E ele é o feminino plural. Isso não está muito escancarado, isso é muito difícil de a gente entender. A gente trazer o hebraico para a gente entender o que quer dizer o texto vai fazer a gente abrir a nossa mente para o quê? O estrépito que fala em Amós, ele está querendo dizer, quando ele diz Amon ou Ramon, ele está querendo dizer abundância, muito. Como é que você pode entender isso? Ostentação. Afasta de mim a ostentação dos teus cânticos, essa beleza maravilhosa que vocês estão dizendo que estão fazendo, porque eu não quero. É como se ele estivesse dizendo assim, é barulho. Então é um jogo de palavras, como se estrépito estivesse sendo ao mesmo tempo abundância, barulho. Quando a gente ostenta demais, a gente quer mostrar demais. Ah, esse aí está ostentando, esse aí está fazendo tal coisa. Para Deus era barulho. Então é um jogo de palavras no hebraico para justamente falar disso. Aquela ostentação é barulho para o Senhor. É como se Deus estivesse falando assim, é muito barulho por nada. Vocês estão fazendo todo esse espetáculo aí, tá tudo muito lindo, tá tudo muito maravilhoso. Mas vocês já viram o que está acontecendo com o pobre, com o oprimido? Era o que vivia o povo de Israel. Bruno, e o que tem a ver com a Torre de Notre Dame e Moçambique? Porque isso faz parte da natureza humana que precisa ser melhorada. Ou seja, só vai ser melhorada, só vai ser mudada se voltar ao Criador. A natureza humana ela é corrompida, ela foi corrompida desde o Éden. O homem arrecadou em pouquíssimo tempo algo extraordinário, chegando na casa dos bilhões, para reformar a Torre de Notre Dame. Por quê? Porque ali tem a história humana. Como é que a gente vai perder a nossa história, a beleza da nossa história, a ostentação? A gente vai gastar com o povo de Moçambique? Para quê? Deixa o povo morrer. A gente não pode perder, é o nosso brilho. Tem acontecido da mesma forma dentro das igrejas. Os pastores estão sendo elogiados. Aquele pastor está fazendo a diferença para a glória de Deus. Por quê? Porque ele revitalizou a igreja. Porque ele reformou a igreja. Aonde nós estamos? Quando uma pessoa faz a diferença, quando ela revitaliza um templo. Enquanto que vidas estão perdidas, a mulher está sendo massacrada pelo marido, mulheres estão sendo mortas, negros cada vez mais sendo menosprezados, o pobre é cada vez mais oprimido e a gente está preocupado com as nossas festas solenes dentro da igreja, se realmente vamos ter a igreja toda pintada, se aquele evento vai ter tudo aquilo. É a referência do que é a natureza humana em Notre Dame, em Moçambique. A gente está muito mais preocupado com o que acontece externamente para mostrar quem realmente nós somos do que as pessoas. Veja só, a gente está se preocupando em postar o que a gente come, a beleza das nossas comidas, enquanto tem gente que não tem um ovo frito para comer. Parece hilário, se não fosse trágico. E a gente se sente e acha que isso que Deus quer acontecia da mesma forma com o povo de Israel. Amós mostrava e o povo não entendia. Como? E ele dizia, afasta de mim essas festas solenes, eu não quero isso. E a gente está se preocupando com isso. Eu não sei se você consegue captar, sabe, se você consegue entender quando ele fala assim, afasta de mim a ostentação das tuas melodias. Olha o que Deus está querendo dizer. Você imagina num culto, aquela beleza de instrumentos, todo mundo tocando maravilhosamente bem, belas vozes, belas melodias. E quando tudo cessa,
Quando a luz do templo apaga, o baterista transa com a mulher do guitarrista. O ministro de música sai e vai se prostituir, literalmente, se vender na praça. Dentro das salas de instrumentos se encontra uma camisinha? Será que a gente está tão distante da realidade? Será que a gente está deixando o mundo que só quer saber de ostentar que é muito melhor nós levantarmos a nossa torre de Notre Dame, a beleza da humanidade, do que salvar vidas? A gente está muito mais preocupado com isso. Tá igualzinho. Eu não estou profetizando aqui o livro de Amós para a realidade de hoje, porque ele foi escrito para a realidade de Israel, mas a mesma coisa que o homem fez ali naquela época está fazendo hoje, e Deus abomina. A gente tem que parar com isso. A gente acha que quando alguém está solando muito bem, quando um baterista está tocando virtuosamente, a gente acha que isso é a manifestação de Deus. Para! Pode ser a manifestação de Deus para ele, uma relação de quem está tocando com Deus, mas para mim, que estou vendo, não tem. Eu vejo muito mais a manifestação de Deus na vida de uma mãe, de um pai, que vai e perdoa o assassino do seu filho, do que um instrumentista que tocou um solo maravilhosamente bem, achar que aquilo é uma manifestação de Deus. Sendo que qualquer cantor, qualquer músico secular, sem Deus faz até muito melhor. A gente tem confundido as coisas. Deus não quer isso. Deus quer transformação de vida. Deus quer que a gente pare com esse mimimi. A gente tem deturpado as coisas. Deus quer que a gente pare de ficar falando muito no Facebook, escancarando uma santidade que não é verdadeira, que é falsa. É uma santidade de rede social, em que eu pinto a minha unha de branco para pedir paz. Como é que é? Eu tenho que pintar a minha unha de branco para pedir paz? A gente tem que parar com esse mimimi. A gente tem que parar de ficar defendendo homens, defendendo o governo A ou B, e tem que agir como igreja. Foi para isso que nós fomos chamados. A gente não está entendendo as coisas. A gente está invertendo muito. Eu lembro quando o museu pegou fogo. Nossa, comoção geral. Beleza, é a história que está sendo perdida. Eu não sou contra isso. Pelo amor de Deus. Mas será que é necessário um pai de família desempregado, um negro, um oprimido na sociedade, atear fogo nele mesmo para chamar a atenção da mazela que ele está passando? Isso já aconteceu. Mendigo já foi morto queimado, pessoas já foram mortas queimadas, mulheres já foram mortas queimadas e ninguém se compadeceu. Eu sou criador de cães. Então eu posso dizer que eu tenho um apego muito grande por cães. Todo dia eu lido com eles, eu trato deles, e é uma vitória quando eu acabo de limpar todo o canil. Eu tenho mais ou menos uns 15 cães. Mas quando um cão é maltratado, tá errado. Dói. A gente vê aquele bichinho inofensivo sendo maltratado, queimado, jogado, mutilado, atropelado às vezes em via pública. E tem uma cena que eu vi recentemente, ele foi atropelado ou foi maltratado por alguém matou e ficou jogado lá. E os filhotes, em uma das cenas, o filhote estava lá dormindo com a mãe. Em uma outra cena, os filhotinhos, em um outro episódio, os filhotinhos mamando na mãe morta. Cara, isso é doloroso. Horrível. Mas a gente tem se compadecido muito mais de um cão do que de um ser humano que padece. De uma mulher que é atormentada pelo marido que não entende que ela é a sua companheira, que ela não é o seu joguete. A gente tem deturpado as coisas. Por quê? Porque a culpa é nossa como igreja. A gente deveria ensinar e não ensinou. A gente deve pregar a verdade e não pregou. E a gente tem colocado a culpa no mundo perverso. Nós somos perversos também. Somos maus e precisamos de Deus a cada momento. Parar de ficar falando as coisas, parar de ficar só falando, esbravejando e ir à luta. A gente não tem feito isso. Eu acho que
Está faltando a igreja entender a sua identidade na terra como sal e como luz. Esses episódios que têm acontecido só é para mostrar a ganância do homem, as barreiras que têm se rompido, os incêndios que têm acontecido, as matanças em colégios. Isso só reflete quão mau o homem é. A carga que a gente traz desde o Éden. E que isso só vai se resolver com o amor de Deus. Mas a igreja precisa pregar esse amor. Porque a igreja está fazendo igualzinho que está lá fora. O homem lá fora está preocupado em ostentar. Em reerguer a torre para mostrar a sua força. Parecido um pouco com a Torre de Babel. Ao invés de ajudar o seu próximo, a gente está preocupado com a beleza da humanidade e está deixando a humanidade morrer. Não importa a cor. Somos todos seres humanos. A igreja está deixando de olhar para os seus para olhar para a ostentação. A igreja não cantou. A igreja estava sem unção hoje. Será que a igreja estava sem unção? Ou nós que estávamos tocando e cantando é que não tínhamos unção para ensinar aquilo que foi cantado? A gente estava preocupado com outras coisas. A gente fica de mimimi. A responsabilidade é muito grande do povo de Deus. E o povo não tem abraçado isso. Eu espero que tu possas entender isso. Eu peço que tu possas guardar essa mensagem. Eu não quero que você compartilhe só para dar visibilidade para o canal. Eu quero que você compartilhe para que as pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Porque não é a minha palavra. É Deus transmitindo isso para você. Porque Ele já transmitiu para mim. Que Deus possa te abençoar. Forte abraço. Não te esquece. Te inscreve. Compartilha. Dá o teu feedback. Retorna pra gente. Entre em contato, que isso vai ser muito importante. Que Deus possa te abençoar profundamente. Forte abraço. Fica na paz.